No vídeo de hoje você vai saber um pouco mais sobre uma das pessoas mais especiais do nosso canal. Ele tem uma longa passagem e no ano de 2022 fez muita gente sorrir com seu humor, com seu modo simples de viver. Ele também nos emocionou bastante. A sua família é muito especial. Hoje você vai saber mais a respeito do Rômulo, ou melhor, do Cupido. Finalmente, um dos dias mais aguardados, algo que o pessoal pediu muito, que nós fizéssemos uma entrevista mais aprofundada para saber quem de fato é o Rômulo, quem de fato é o Cupido. Nós preparamos uma sequência de perguntas, lembrando sempre que você não é obrigado a respondê-las. Mas são perguntas tranquilas, com um único objetivo, que as pessoas te conheçam um pouco mais, além do que apenas veem nos vídeos. Tudo certo? Tudo De livre e espontânea vontade? de livre e espontânea vontade. Sempre foi uma vontade minha muito grande de conversar mais sobre a minha vida, o que eu já passei. Eu sempre tive interesse de contar pro pessoal. Então chegou a hora. Chegou a hora. Antes de mais nada, a gente vai sentar ali embaixo daquele pé de manga, mas nós podemos ir andando até lá e já conversando. Rômulo, posso chamar de Rômulo ou de Cupido? Os dois, se quiser. Os dois? É, Cupido fica mais chique, né? fica. Onde você nasceu? Eu nasci numa vicinal chamada Vicinal 3000, só que a minha naturalidade é de Tucuruí. Vicinal, para que as pessoas entendam, Vicinal é como se fosse uma... à beira de uma estrada. beira de uma estrada onde tem alguma terras. Onde tem, Povoado, uma vilazinha. como se fosse terras assim, que são divididas para várias famílias. A minha mãe, quando ela engravidou de mim, ela não deu tempo dela chegar no hospital. Ela me teve em casa mesmo. Então você não nasceu em um hospital? Não nasci em um hospital. Por isso que eu falei, não nasci nessa vicinal. Porque não deu tempo dela chegar no hospital, ela sentiu dor e me teve em casa mesmo. Entendi. Certo? Vamos nos aproximar para a gente ficar sentado ali? Bom, Aqui é um pé de manga. Ele trouxe até o violão, porque hoje trouxe. vai ter música também por Trouxe aqui. violão. A gente vai... Como você já falou do seu nascimento, e nós já sabemos onde você nasceu, como foi a sua infância? Rapaz, a minha infância é um pouco até difícil da gente contar um pouco, porque o que eu lembro da minha infância são mais trechos, algumas coisas pequenas. Eu lembro que na infância lá teve um tempo de muita malária, dava muita malária, dava febre, então eu vivia mais ou menos o período de chuva, eu só vivia mais doente. Então a minha infância foi um pouco mais só sobre remédio, essas coisas a gente tomava. Chegava o tempo chegava o verão, melhorava um pouco, só que eu tinha muita infecção no meu fígado. Aí, devido a isso, a minha infância, eu não sei nem te falar muito bem o que é infância pra mim. Tu não lembra Não desse lembro. período com muita precisão? Sei que eu só lembro que eu adoecia muito, só vivia mais era com febre, malária. Isso é decorrência também da vida que vocês tiveram, uma vida na roça, A gente no interior. no interior. Uma vida de dificuldade, suponho eu. Muita dificuldade, a gente morou até eu acho que os 14 anos, antes da gente vir para Tucuruí. A gente morou numa casinha de palha, tampada de barro. Às vezes chovia e a gente tinha que se ajuntar todo mundo, assim, botar as redinhas uma perto da outra para poder dormir e a chuva não molhar muito a gente, né? Uma dificuldade muito grande também a gente passava. E a gente passou até um certo tempo ainda, mas agora, graças a Deus, a gente tá todo mundo já de maior, a maioria é pai de família, a gente tem se virado um pouco para... A dificuldade sempre vem, né? Mas a gente já tem driblado um pouco ela. Já não tá mais tão ruim que nem era na nossa infância, que era mais complicado um pouco. Quantos irmãos? Eu tenho, de mãe, eu tenho 10 comigo. De pai e mãe, eu acho que eu tenho 14 ou 15 irmãos. Meu pai, ele tem 6 filhos separados do casamento do seu Antônio. Do seu Antônio, que é o que trabalhou na obra do seu Francival. Sim. Acho que eu tenho a base de uns 16 irmãos. Eu não conheço todos os filhos dele, eu conheço só 4. Certo. O seu pai, nós o conhecemos e conhecemos muito bem.
E a mãe do Cupido? O que dizer sobre ela? Minha mãe é uma pessoa que eu tenho ela como mãe e pai também. Porque sempre eu fui assim um rapaz que eu sempre gostei de ficar mais por longe. Nunca fui bem criado com minha mãe. Então, para falar a verdade, eu amo demais minha mãe. Eu admiro ela demais pelo sofrimento que ela já passou com a gente, mas a lembrança assim da minha mãe que eu não tenho muito bem assim, lembrança com ela assim, de momentos juntos. Logo eu fui mais criado pela minha avó. Eu passei um bom tempo criado pela minha avó e também nas casas de alguns outros parentes, tios, tias. Mas com minha mãe foi pouco tempo, mas por escolha minha mesmo, entende? Eu sempre tive muito medo de perder um familiar meu, então eu não queria pegar muito amor por um parente meu, porque eu acho doído demais a dor da perda, não tem? Eu não acho. Por isso você se retrai Sempre para evitar passar por isso. me retrair. Agora se eu puder, quanto mais tempo eu puder passar do lado da minha mãe, do lado do meu pai, dos meus dois pais, né, que eu tenho outro também que chegou de viagem, o que me registrou. E ele, quanto mais tempo eu puder passar do lado deles, dos meus irmãos também, Então, nesse período, houve uma mudança. Nós temos aí uma pessoa que sim. não curtia muito uma aproximação, e agora nós temos alguém correndo contra o tempo para aproveitar talvez aquilo que não foi realizado, que não foi vivido. É isso mesmo. Eu tenho, depois, eu acho que foi de um tempo que eu acho do tempo da Lauana, que a mulher engravidou da Lauana, que a gente foi morar junto, foi esse tempo. Eu acho que eu vi que a vida não era do jeito que a gente pensava. Cresceu? Amadureceu? Amadureci muito. Ser pai amadurece? Ser pai amadurece demais, ensina demais a vida da gente. A partir do momento que tu fala, não, a partir de hoje eu quero ser pai, então tu tem que mudar muita coisa na vida. Principalmente adotar uma postura diferente, né? É isso mesmo, é complicado, mas é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara, foi ter sido pai, para mim saber o que uma mãe e um pai passa para criar um filho. Eita, né? Pois você pegou o maior exemplo da vida. Peguei. E tá no caminho certo. Cupido, vamos lá. Qual a lembrança mais viva da tua infância? Eu sei que há dificuldades. Você acabou de dizer que praticamente não tem assim, boas recordações, mas algo que te marcou, seja bom ou ruim, na infância. Rapaz, a coisa que mais me marcou na infância, cara, eu acho que foi o tempo de escola, assim que eu comecei a estudar. Acho que o melhor tempo da minha vida foi quando eu fui abrindo a mente para ir aprendendo coisas novas, aprender a ler. Eu sempre gostei muito de matemática, sempre fui focado. Tinha um irmão meu que me ensinava a ler, o meu irmão mais velho. Então acho que foi o melhor período da minha vida, foi quando eu comecei a ler, aprender a ler e comecei a estudar. Período escolar, foi, a educação. Escolar. Foi o melhor tempo da minha vida, foi a escola. Na tua infância, vocês eram muito voltados para o trabalho? Começou a trabalhar cedo? Ou a avó não permitia? Como é que era essa relação? Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, eu acho. Quais serviços? A gente trabalhava fazendo capina de roça. Esse serviço mais maneiro que tinha pra gente fazer na roça, a gente fazia. Era levar almoço, cortar arroz, apanhar feijão, que a gente fazia muito lá na roça, no tempo do meu pai. Já no tempo quando eu fui morar com a minha avó, acho que 8 anos de idade, 8, 9 anos, eu fui morar com a minha avó, já era diferente. Aí eu já ia pro cabo da foice, pra enxada, capinar, roçar, apanhar arroz ainda. A gente continuava, já foi fazendo um serviço mais pesado. A gente apanhava muito açaí também, onde ela morava. Mas esse foi... Eu comecei a trabalhar muito novo também. Certo. Todos nós, querendo ou não, talvez temos um grande medo. Sim. O maior medo do Rômulo, qual seria? O meu maior medo... Cara, eu acho que pra mim o meu maior medo eu acho que não concluir a missão aqui que eu tenho na Terra, que eu acho que todos nós temos, né? Mas eu acho que o meu maior medo é de morrer jovem, cara. Morrer novo e não ver minha filha crescendo, cara. Acho que é o maior medo que eu tenho na minha vida, ó. De chegar chegar a ir embora cedo e não ver o crescimento das pessoas que mais me fazem feliz no meu dia a dia, na minha noite.
seja qualquer hora quando chega. Eu acho que é uma coisa que, quando eu penso que eu vejo ela doente, minha filha, minha esposa ou um parente meu, aquele eu acho que é um medo da gente, a pessoa chegar e ir embora cedo, eu acho que acabou, né, aquilo, aquela preocupação. Então, eu acho que esse é um dos medos meus maiores que eu tenho. Eu tenho outros medos também. O que o Rômulo espera do futuro? Eu espero do futuro, o que eu mais espero do futuro, Eliseu, é dar uma vida melhor para minha filha, dar várias coisas para minha filha que eu não tive. Eu tinha vontade de ter quando eu era mais novo e a condição da gente não tinha como. O pai não tinha dinheiro, a mãe não tinha dinheiro para comprar. E eu quero que ela Ela tenha tudo aquilo que você não tem. Tudo aquilo que eu não tenho. Eu sempre que eu falo para ela, pra mãe dela, eu falo que a minha maior vontade é de mais para frente ter uma coisa boa, que eu posso dar uma coisa para ela que eu queria ter para mim, que eu não pude, que a vida não deixou, pelas poucas condições que meu pai e minha mãe tinham. Todos nós temos experiências negativas ao longo da nossa vida. E algumas são tão negativas que deixam cicatrizes, marcas, na maioria das vezes irreversíveis. Qual a pior experiência vivida até aqui? Pior experiência. Paz, eu acho que fica até meio um pouco complicado para mim falar, mas vou falar aqui. Acho a pior experiência que eu já tive na minha vida foi questão de agressão. Eu tenho um trauma ainda sinto ainda algumas coisas até hoje. Conta disso, mas não foi comigo, foi com uma pessoa muito querida minha, duas pessoas que eu tinha mesmo no coração. Eu estava trabalhando, era um dia de domingo, aí eu fui chamado, eu saí do serviço, eu vim quando eu cheguei em casa. Eu vi uma cena muito ruim, aquilo me chocou demais, me deixou com trauma. Ainda hoje eu tenho qualquer coisa assim, se eu me assusto ou a pessoa fala alguma coisa comigo, aquilo me deixou sensibilizado, me deixou muito sensível, entende? Me deixou doída. Ainda hoje eu tenho aquela mágoa no coração, aquela angústia no coração, que é uma coisa eu acho que não se apaga nunca mais, cara. Ou talvez pode até se apagar, mas eu tento preencher no máximo para mim não tá levando isso pra mim, ou tá deixando voltar, como já aconteceu alguns dias atrás aí, voltou com tudo, eu me desesperei mesmo, mas botei em primeiro lugar Deus e passou. Certo. Eu citei no início desse vídeo que você já tem uma longa passagem aqui pelo nosso canal. São vários vídeos gravados, as pessoas conhecem muito bem a família de vocês, vão passar a conhecer mais sobre a tua personalidade neste vídeo. E uma coisa que eu quero te perguntar. A primeira coisa que você pensou quando me viu, por exemplo? Eu vi uma possibilidade grande, Eliseu. Eu vi como se fosse um propósito de Deus na minha vida. Porque a gente estava num momento meio difícil, um momento complicado. Não tinha emprego para mim trabalhar. Eu estava com uma filhazinha pequena, tinha acabado de nascer. E quando eu enxerguei, cara, que eu vi a obra social que estou fazendo na vida de tantas pessoas, eu acho que foi uma coisa de Deus. Eu acho que Deus falou, não, vou te mandar até esses meninos aí, essa equipe aí, ele vai te mostrar, vão ver como é que é a tua história, vão te conhecer um pouco, aí depois, mais pra frente, tem uma coisa boa pra ti. Foi quando eu fui na igreja que o pastor tinha revelado. Falou na igreja que ele via pra 2022, 2023, ele via casa pra muita gente lá, tem? Ele falou, aí aquilo eu acho que foi uma visão que Deus deu pra ele e falou pra avisar pra gente que vinha coisa boa. Então a partir desse momento eu me apeguei mais, eu fiquei estudando mais sobre o que eu poderia fazer para mim tentar conversar com o Eliseu, para mim tentar também estar trabalhando juntamente com eles para estar realizando isso em mais pessoas. Nesse período a gente gravava com outras famílias e encontrávamos o Rômulo trabalhando naquela época cavando poços. Eu trabalhava cavando poços. E eu sempre percebia que ele tentava de todas as formas se aproximar da gente. O que ele disse é uma grande verdade. Viu na gente uma oportunidade, uma esperança talvez. Uma esperança muito grande, porque
É um trabalho maravilhoso que vocês fazem, né? Então, a cada família que o canal abraça, e vocês aí que tá do outro lado da tela abraçam também, isso é uma esperança de vida pra gente melhor, porque a gente sabe que o tanto que as coisas é difíceis, né? O tanto que é complicado hoje em dia, o mercado de trabalho hoje em dia ele é muito complexo. Ele é exigente. É exigente demais, e tem algumas pessoas que não têm a mesma facilidade ou até mesmo a mesma oportunidade de algumas outras. A pessoa que muitas vezes nasce na roça, se cria na roça, o estudo da roça é um pouco mais fraco do que o daqui da cidade. Então, quando a pessoa chega aqui, até ele se adaptar, ele já apanhou muito. E tem gente que não aguenta apanhar tanto assim, aí sofre mais do que as outras. Assim como tem pessoas daqui da rua também que quando vai para a roça também não se acostumam, não se adaptam. Acho que foi isso mais um pouco também que quebrou a gente e fez a gente se apegar mais ao canal, porque... E o canal também só fez coisas boas com a nossa vida. As pessoas também abraçaram muita gente, e isso é a coisa mais gratificante que eu já vivi e estou vivendo ainda hoje. Quando nós passamos a te conhecer melhor, em um determinado dia, me lembro como se fosse hoje, você chegou em um estado muito complicado, emocionalmente falando, chorava bastante por conta de uma situação que acontecia. O Rômulo e sua família não tinham para onde ir, estavam prestes a ser, digamos, despejados da moradia em que vocês estavam até então, de favor. Isso. Descreve pra gente aquele momento, daquele dia muito difícil. Rapaz, foi uma das situações mais complicadas que a gente já teve que passar. Eu, minha família assim que eu falo por causa a Isabela e a Neném, né? Que a gente veio pra cá, pra rua, a gente vinha na intenção que ela foi quando ela veio pra ganhar Neném. A gente ficou muito tempo nas casas de um e de outro, por conta também que não tinha serviço, que a gente não conseguia trabalhar. Ela também estava cuidando do pré-natal. Aí depois que ela ganhou o neném, a gente ficou um tempo nas casas de um e de outro. A gente quis caçar o nosso cantinho, só eu e ela e a neném mesmo. Aí um rapaz ofereceu a casa, que era pra gente ficar tomando de conta. Mas aí aconteceu um imprevisto, ele teve que voltar antes do período antes da data certa. Eu acho que aquilo, cara, aquilo foi o que mais acabou comigo. Porque eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou um pouco ruim da gente tá convivendo com muitas pessoas, porque eu sou um cara que eu sofro demais, e a pessoa falar qualquer coisa pra mim, eu fico com aquilo guardado por dentro e me entristeço, aí já me fecho pro canto, eu fico muito calado. Aí aquilo vai me angustiando, e se eu não sair, eu fico muito ruim. Tu também é uma pessoa emotiva, né? Eu sou muito... percebe que tu é uma pessoa emotiva. Sou muito emotivo, sou sensível demais, assim, qualquer coisa a pessoa falar, aquilo já me quebra todo por dentro. Eu acho que aquilo me entristece muito. Então, acho que foi isso que aconteceu, e a gente ficou com muito medo de voltar para casa de um de outro, porque a gente já tinha passado por algumas experiências ruins na casa de uns e de outras. Então a gente não sabia mais nem o que fazer, né, cara? A intenção da gente só era sumir, caçar um lugar, ou ir pro interior, cuidar de porco ou de qualquer outra coisa. Mas a gente não queria mais ficar aqui, porque a gente estava muito quebrado, estava muito triste por dentro. E todo arrebentado por fora também, que a gente não tinha conseguido nada. Eu estava começando a trabalhar recentemente, né? Também no canal, então eu acho que esse abraço, esse apego que o pessoal do canal tiveram por mim, por ela, o Eliseu, um cara que se empenhou muito para ajudar a gente, a equipe toda. O que vocês fizeram pela gente, cara, mudar a nossa realidade. Isso acho que foi uma das coisas, acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa vida. Hoje a vida de vocês está diferente. E muito, cara. Hoje não tem nem o que falar, porque mudou demais. A diferença é grande? Mudou demais a vida da gente. A diferença é imensa. Quando a gente, às vezes, algumas pessoas da família que não conhece o trabalho de vocês, que a gente fala, que às vezes eu tiro foto da casa e mostro assim pra eles, tiro dos móveis, né? A gente, coisa que eu já ganhei, eu falei, rapaz, acredito que isso aqui foi tudo que deram pra gente.
O pessoal de um canal assim deram pra gente. Mas sou gente do YouTube, faz isso, faz. Tem muita gente ruim no mundo, mas tem muita gente boa também que ajuda o povo, que ajuda os outros. E a gente foi contemplado, isso é coisa de Deus mesmo, é a melhor coisa que aconteceu na vida da gente. Então agradeço demais, cara, agradeço mesmo. Voltando à fase anterior, que é a fase mais difícil. Dificuldade alimentar. Fome. O que existiu? A gente passou um tempo ruim. Quando eu fazia algum biquinho aqui, a gente tinha que escolher. A gente compra alguma coisa pra gente comer ou a gente compra fralda pra Lauana. A Lauana precisa disso, a Lauana precisa de uma pomada. A Lauana precisa de shampoo para cabelo, a Lauana precisa daquilo. E a gente vai comer como? E a gente vai... O que a gente vai comer? Aí ela falava assim, não. A Isabela principalmente, ela me ajudou muito. Eu me desesperava, sentava, conversava com Deus, falava, por que tá acontecendo isso? Por que o Senhor tá permitindo que isso aconteça na vida da gente? Por que isso tá acontecendo? O que a gente fez de errado? Mas aí, ao mesmo tempo, quando a gente ia dormir, às vezes chorando mesmo, ele sempre mostrava, eu acho, em sonho pra gente. Conversar, não, calma, a hora de você está chegando, calma, calma, calma. E aquilo confortava a gente. Tinha vezes no outro dia, eu sempre ficava, aquilo me quebrava mesmo, eu ficava triste por lá. Passava dias e dias triste. E eu ia lá, não, o que tem pra comer hoje? Ela falava. Eu perguntava pra Isabela, não tem nada não. E falar, tu não quer pedir nada pra alguém? Não, não peço não. Se a gente for passar necessidade, a gente for passar necessidade junto. A passar fome vai, mas ninguém vai saber do que a gente tá passando, porque essa luta é nossa, essa luta não é de ninguém. Mas a gente já passou, teve alguns dias, algumas vezes, por conta da gente não ter dinheiro, a gente tirava, saía, eu pegava no lote aí algumas coisas de macaxeira. E era o que a gente fazia mesmo, aquele cozinhava ela e comia mesmo com o que dava, com água, se tivesse água, se tivesse café a gente bebia com café, se não tivesse era na água mesmo ali junto. Macaxeira. Macaxeira. Acho que foi um período muito ruim que a gente... Mas estão vencendo, né? Mas já... É um período que a gente espera, eu tenho certeza que não volta nunca mais. Com fé em Deus. Daqui pra frente é só felicidade, é só progresso, só alegria. Sim. O que o Rômulo de hoje diria pro Rômulo criança? Eu acho que o que eu diria era focar-se mais nos estudos, ter tentado aprender uma profissão, uma melhor profissão, e não tivesse se deixado abalar por qualquer coisa, ou separação, ou algumas brigas que os pais davam às vezes pra gente não faltar na aula. Eu acho que o que eu faço era para ter um propósito melhor na vida, não tem? Os estudos, então, era algo que você abraçaria com mais força se pudesse voltar atrás? Se eu pudesse voltar atrás, era uma coisa que eu tinha abraçado mais forte mesmo, era os estudos. Aproveitando, você tem desejo de voltar a estudar, fazer uma faculdade? Eu acho que eu tenho desejo de voltar a estudar, só que por enquanto, no momento, ainda não. Só que eu tenho vontade de estudar. Mas é um plano que está em aberto. Eu quero pelo menos concluir o ensino médio, para deixar pelo menos mais para frente ter uma coisa melhor. Eu dizer que eu tenho um estudo. Falando em planos, e o sonho de ser cantor? Como é que tá? O sonho de ser cantor, a gente tá lutando muito, né? A gente tá lutando muito, muito mesmo. Já aprendi várias coisas e eu acho que as coisas estão começando a querer dar certo. Porque acho que uma coisa que tu coloca Deus na frente, eu acho que não tem como dar errado. Tem não. E a gente tem lutado muito, já tem feito algumas apresentações aqui na nossa cidade. A gente tem conseguido uns fãs bacanas já também, uns fãs... Os seguidores, os seguidores, né? As pessoas é bom ver o pessoal reconhecendo o trabalho. Estão abraçando muita gente. E eu acho que isso, cara, eu acho que isso é uma coisa muito boa. Foi uma coisa muito boa que aconteceu aí na vida da gente, tão rápido, né? Tão rápido e aconteceu uma coisa que eu já vinha lutando. Eu já vinha lutando, acho que desde os 10 anos, 10, 11 anos de idade. Que eu sempre tive vontade de ser cantor e tentava e cantava e saía andando aí de lugar em lugar, tentando fazer alguma coisa. E agora, graças a Deus, tá tudo fluindo. Falando em ser cantor,
Nós tivemos aqui algumas perguntas do pessoal que acompanha nosso trabalho e eu vou fazer para você nesse momento. A primeira pergunta, ela diz o seguinte: quando você ficar famoso na música, você vai continuar com essa simplicidade? Vou sim, vou. E também até porque eu acho que isso é uma coisa que já vem de nascença comigo. Já nasce com ela? Já nasci com essa simplicidade. Eu acho que ainda mais aumentaria, porque eu iria fazer de tudo para tirar algumas pessoas da linha da pobreza, assim como a gente, quando eu era na minha infância, o que a gente passou, eu acho que eu iria lutar para mais crianças, para melhorar a vida de mais pessoas. Muitas pessoas. Bom demais. Temos mais perguntas. O que você sente mais falta? O que eu sinto mais falta? Tem algo que tu sente falta? Tem. O quê? Tem. O que eu sinto mais falta é de não ter tido a oportunidade de ter conhecido meu pai mais cedo. Meu pai biológico, talvez. É? Acho que talvez algumas coisas teriam sido diferentes. Porque eu conhecia ele, eu conheci ele, conheci a família dele, a gente cresceu junto. Eu cresci vendo lá o pai dele, a mãe dele, e ele eu via de vez em quando e eu nunca tive a oportunidade de brincar com ele. Saber que eu tinha um pai, assim, diferente, entende? Sempre tive o meu mesmo que me registrou, sempre foi um cara que era aquele cara que se visse que eu tivesse doente, ele tava ali, ele me abraçava. Eu gostava de dormir escutando a voz dele, ele falando perto de mim. Mas eu acho que uma coisa que eu tenho falta é de ter conhecido, ter vivido entre esses dois pais, amor de dois pais que eu tive, que agora eu tô passando, agora eu tô vivendo mais isso. O que eu tava vivendo na infância, agora eu tô vivendo, entendeu? E é o amor de um pai, coisa que a minha mãe dava mais pra gente e que sempre senti falta mesmo disso, né? Sempre senti muita falta de amor de pai. Meu pai dava todo o amor que ele podia dar pra gente, mas às vezes ele tinha que viajar também, o pouco tempo que ele ficava com a gente, mas eles viajavam também, a gente, figura paterna que a gente tinha só irmão e mãe mesmo. A nossa última pergunta para finalizarmos, e você canta uma música pra gente, porque o violão tá logo atrás de você. Qual mensagem você deixaria pro Rômulo do futuro? Qual recado você manda pro Rômulo do futuro? É pra agarrar... O Rômulo do futuro é um pouco mais difícil, né? Porque a gente, às vezes, fica um pouco complicado da gente entender o dia de amanhã, a gente não sabe muito bem. Mas eu acho que o recado que eu deixaria é: seja sábio. Seja sábio, não persista, nunca desista e segue firme e coloque Deus mais à frente de tudo mesmo, porque só Ele sabe o dia de amanhã e só Ele pode guiar a gente. Certo. A sua passagem pelo canal te rendeu muitas pessoas que admiram a pessoa que você é. E eu admiro. O que dizer para eles? Eu admiro cada um de vocês, cada pessoa que admira esse rapaz aqui, que eu ainda sou uma criança. Às vezes as pessoas mandam isso, não tem idade de ser minha avó, manda mensagem para mim e eu sou uma criança para você e eu respeito demais vocês, a opinião de cada um, e eu tenho um amor grande por cada pessoa do canal, porque vocês me abraçaram de uma forma incrível, uma forma que, como uma mãe ou como um pai, como uma avó abraça um filho ou neto e ama, cuida e quer ver bem. Então eu amo demais vocês e eu tenho uma admiração incrível e respeito por vocês, que vocês merecem. Vocês merecem cada coisa, cada palavra, cada gesto de carinho da gente que tá aqui do outro lado, sabendo que a gente é tão amado por vocês assim. Tu tem noção do quanto as pessoas te amam? Eu acho mais ou menos, as pessoas amam a gente demais, cara. A cada mensagem que as pessoas têm, às vezes manda pra gente é uma coisa mais linda que a outra. Só que ainda não sei a proporção ainda de tudo isso que vem acontecendo na vida da gente. Às vezes é difícil acreditar. Mas eu sei que aqui, Brasil afora, aqui no Brasil, a gente é muito amado. Graças a Deus por isso. Olha só,
Eu não ia falar sobre isso, mas também não posso finalizar sem tocar nesse assunto. Em breve, muito em breve, nós teremos o início de um grande sonho, a construção da casa de vocês. Eu acho que eu dou um dos maiores, né? Um dos maiores sonhos para 2023 nosso era esse da casa. Tu tá muito feliz, muito ansioso, com muita expectativa? Acho que eu tô muito ansioso. Muito ansioso, dá trabalho às vezes para dormir. Sério? Não tenho dormido bem, tem vários dias já, só na ansiedade. Desde que finalizou a casa lá do pai de 4 filhos, seu Francivaldo, que a ansiedade vem tomando conta de mim. Mas fique tranquilo, nós já anunciamos em vídeos anteriores que nenhuma casa no canal inicia antes da sua. Então, o que nós fizemos foi apenas preparativos das demais casas, apenas anúncios. Mas o primeiro tijolo a ser colocado de fato é na casa da sua família e não vai demorar. Tem uma música pra gente? Tenho sim, eu te preparei O violão tá aqui atrás, ó. Já é noite aqui na nossa cidade. Essas entrevistas costumam demorar muito. Eu preparei uma canção rápida aqui pra vocês. Eu sei que como a gente tem muito público evangélico também, as pessoas gostam, às vezes, quando a gente tá gravando, as pessoas pedem mais um pouco de um louvor pra gente cantar a Deus. E eu escolhi essa aqui porque eu acho ela muito linda. Assim. Chama o Santo Lugar essa daqui. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Show de bola! Assim nós finalizamos a nossa entrevista. Espero que você tenha conhecido um pouquinho mais sobre o Rômulo, sobre o Cupido e as demais atualizações no canal muito em breve. Obrigado por tudo, incrível a sua história. Obrigado, e tamo junto. Tchau, gente! Tchau, pessoal. Eita!